Glória a Deus, amados irmãos. Hoje é dia 2/5/2025. Vou continuar trazendo, em nome de Jesus, a revelação que o Senhor trouxe através de sonho, através de algumas palavras também de estudos que eu estava fazendo. Amém? Amados, eu contei para vocês a respeito do sonho que eu tive na primeira parte, que eu estava na casa do meu pai e que colhia frutos no quintal e havia muitos frutos para ser colhidos e estavam todos maduros. A maturidade dos frutos nos revela também, dentro dessa revelação, o tempo de maturidade para a colheita. Amém? Porque os frutos, o trigo, ele necessita já estar no ponto para ser colhido. Então, o Senhor está aí também mostrando maturidade espiritual. Em relação à maturidade espiritual, para sermos colhidos pelo Senhor, temos que estar num estado de maturidade espiritual para sermos levados. E que essa falta de compreensão da palavra do Senhor pode fazer com que muitos fiquem para depois atingir a maturidade necessária, a maturação necessária em relação ao amadurecimento necessário, desculpa. E em relação a essa maturidade, por exemplo, da colheita, nós vemos em Levíticos, quando fala a respeito da colheita do trigo e das colheitas que Israel faz e que o Senhor deixa ordenanças. No entanto, por exemplo, a primeira colheita que se faz é da cevada. E a cevada, ela é colhida primeiro porque não tem tanta resistência, porque já está preparada, por estar já madura, ela não aguenta muitos golpes. Necessita ser colhida antes das chuvas, das tempestades, para não perder. E a cevada é o que em Levíticos eles usam, o Senhor pede para preparar uma farinha e preparar pão, colocar numa gamela e oferecer ao Senhor como primícia, nos falando e anunciando de pessoas em Cristo que alcançam uma maturidade espiritual para ser colhidos e apresentados como primícias. Está falando diretamente dos 144.000. Depois acontece a colheita do trigo, mas o trigo, ele tem uma maior resistência, então ele aguenta um tempo mais. Mas existe no meio do trigo muitos trigos que não amadureceram, e os que não amadureceram, Levíticos conta que necessita passar pelo fogo, porque não obtiveram a maturidade, o amadurecimento total. E por causa das festas e por causa da manifestação destas ordens do Senhor, eles receberam ordenança para não colher mais depois de uma determinada data e fazer uma determinada festa. Então, por causa dessa festa, por causa dessa celebração que já está no tempo de ser feita, que é a celebração da colheita, eles apressam a maturação do trigo que estava verde, passando pelo fogo, nos mostrando um reflexo do trigo que se está preparado para colher depois da primícia, e o trigo verde, que são os imaturos espiritualmente, que não amadureceram, que não estão com azeite nas lâmpadas, que não se prepararam
esses vão passar pelo fogo da grande tribulação. Então é muito claro. Mas nesse sonho, o Senhor mostrava que os frutos estavam todos maduros, no tempo e na época, e ao ponto de ser colhidos, mostrando dentro dessa revelação, dentro desse sonho, o tempo que o Senhor está falando essa palavra, para que tempo o Senhor vai manifestar essa palavra, para que tempo que o Senhor vai requerer da mão dos pastores, conforme explicava a vocês no vídeo anterior, as ovelhas, o Senhor vai demandar das mãos deles, porque o Senhor vai querer de volta. Mas o incrível é que muitos vão resistir a entregar o rebanho, porque tomaram posse deles. E o conceito que eles têm de pastorear, porque eles pastoreiam para eles mesmos e não pastoreiam para Cristo. Então, onde eles não edificam a igreja para a vinda do Cristo e não preparam a igreja para a vinda, porque nos seus conceitos eles necessitam ainda manter isso, sem saberlo, os fazem. Eles não fazem sabendo, porque o entendimento foi cegado por causa do orgulho, por causa da falta de humilhação na presença do Senhor. Direcionaram a sua visão para outro lado. Antes de entrar no tema do rolo, para poder explicar, o Senhor me ministrava várias coisas hoje durante todo o dia. E uma das coisas que o Senhor me falava é em relação à direção que eu olho. Nessa direção vêm as revelações do Senhor. E o Senhor me ministrava que muitos não recebem da parte do Senhor porque estão com as suas visões em determinados lugares e não têm uma amplitude na visão, não direciona a visão a outro lado para poder ter as revelações de alguns mistérios que o Senhor tem entregado. E muitos dos que eu estou falando nesse momento são pessoas que o Senhor já está trazendo revelações, que o Senhor já está trazendo sonhos e revelações e falando muitas coisas, mas o fato deles estarem distraídos com uma visão numa direção oposta à direção que o Senhor quer que eles olhem, por isso eles não têm uma amplitude de visão e não veem os mistérios, a revelação e o que o Senhor está entregando para esse tempo. Por quê? É como que, por exemplo, alguns estão muito conectados com o âmbito aonde vivem, nesse quadrado que vivem de vida, aonde não ampliam a sua visão para algo maior ou espiritual. Outros, a sua visão está totalmente colocada nas coisas da carne, no dia a dia, nos afazeres e tudo mais. Então isso forma uma distração espiritual, onde o Senhor não pode levar ao crescimento espiritual a muitas pessoas, porque estão com uma visão bitolada, como aquele cavalinho que tem uma viseira e não consegue ampliar sua visão para ver a direção aonde o Senhor mostra. E outros que o Senhor tem levantado também como profetas, tem colocado sobre os seus olhos determinados parâmetros para poder colocar atenção, aonde isso obstruiu a sua visão e não podem enxergar na direção que o Senhor quer direcioná-los a ver. Então, aonde muitos mistérios da parte do Senhor não estão sendo revelados a muitos. Glória a Deus, aleluia.
E outra coisa que o Senhor me ministrava era em relação, por exemplo, a palavras que o Senhor entrega. Existem determinadas palavras que vêm da parte do Senhor. E existem muitos profetas que o Senhor tem levantado para falar e preparar o povo nesse último tempo e que tem total autoridade para poder falar no nome do Senhor. E o que fala vem da parte do Senhor e é verdadeiro. E às vezes o Senhor tem trazido muitas revelações a muitos que, por exemplo, não tem dado determinadas revelações. E essas não tem completado determinadas revelações. Por exemplo, entrega algo e não traz uma conclusão em relação ao que revelou. E muitos irmãos buscam satisfação das revelações entregadas. Mas o que o Senhor me ministrava é que se o Senhor não revelou, que nenhum profeta pode estar explicando algo que o Senhor não explicou, para não explicar algo que vem da sua conclusão ou da sua razão. Quando o profeta ele quer dar uma resposta a alguém que está com dúvida em relação à revelação, e essa pessoa questiona essa revelação, e esse profeta dá uma explicação, e essa explicação sai dele mesmo por causa da sua compreensão dessa profecia, ele de uma certa forma está criando uma doutrina, porque está ensinando algo que o Senhor não trouxe, que é algo de acordo com o seu conceito, com o seu entendimento, e não veio do entendimento de Deus ou da parte do Senhor essa explicação. Então, quando o Senhor dá uma revelação ou fala algo, ele falou e ponto final. Nós não temos a obrigação de dar uma satisfação, porque quando alguém questiona a profecia ou questiona a palavra que vem da parte do Senhor, está questionando o próprio Deus. Se essa palavra verdadeiramente vem da parte do Senhor, ela está questionando a Deus. E se ela questiona o Senhor, isso significa que ela está duvidando da palavra do Senhor. Quando ela duvida da palavra do Senhor, ela se acha no direito de questionar, porque no fundo do seu coração ela pensa e ela se coloca como maior que Deus e como melhor que Deus. E Deus é Deus e não necessita dar explicação das coisas que vai fazer ou deixar de fazer. Porque Ele é Deus. Ele não necessita dar explicação, principalmente para pessoas que são pessoas que nos corações manifestam coisas contra o próprio Senhor e contra a sua própria palavra. Compreende? Vocês compreenderam que quando eu questiono a palavra de Deus, eu estou questionando a palavra de Deus? E se eu questiono a palavra de Deus, o Senhor vai me colocar sobre um juízo? Por quê? Porque está questionando o próprio Deus e querendo uma razão do porquê está dando uma determinada palavra que ele não trouxe a explicação. E ele tem os seus motivos para não trazer determinadas explicações. Uma delas que o Senhor faz é para provar os corações das pessoas, para saber como vai manifestar. E como manifesta, o Senhor
descobre o coração e a intenção do coração dessa pessoa. Essa pessoa é revelada. Então, amado, essa intenção do coração é revelada. Às vezes, é melhor escutar e calar e dar glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa palavra. Eu não entendi muito bem, mas glória a Deus. Do que buscar compreender as coisas espirituais com a razão humana. Porque não podemos dar razões humanas para coisas espirituais, razões carnais. As profecias, elas manifestam de forma espiritual e são pelo Espírito de Deus que as profecias manifestam, elas vêm da parte do Senhor. Amém? A própria palavra diz que os pensamentos do Senhor, ou as razões do Senhor, os pensamentos deles não são os meus pensamentos. Ele não vai fazer coisas, amados, sem uma compreensão, ou sem um objetivo, ou sem uma razão. Amém? Ele tem a razão para poder manifestar todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Então, quando o profeta cai no erro, e o que o Senhor falava também era o seguinte, que muitas dessas pessoas que andam buscando justificativa são pedras de tropeço, porque estão, na realidade, tentando fazer cair o servo do Senhor. São pedras de tropeço na vida dessas pessoas, para ter cuidados em nome de Jesus. Amados irmãos, então o Senhor me dava a revelação do rolo, e esse rolo de papel higiênico que estava nesse banheiro, nessa privada, era um rolo muito especial, um rolo que tinha um desenho em alto relevo, era algo muito antigo, era algo muito precioso, que eu tinha que guardar, e esse rolo estava todo sujo e todo assim, mas eu fazia desse jeito, tirava todo o papel que estava sujo, jogava na privada e conservava o limpo, porque eu ia guardar muito bem esse rolo. Eu precisava, era muito precioso e eu necessitava guardá-lo muito bem. Rolo na palavra do Senhor, na Bíblia, é a palavra de Deus, é a profecia. Em Ezequiel 3:3 fala: me disse, filho do homem, come o que acha, come esse rolo e vai e fala à casa de Israel. Então o rolo é sempre a profecia, a palavra que vem da parte do Senhor, algo precioso da parte do Senhor, e que não podia estar aí numa privada para esse serviço, para servir disso, de papel higiênico. Então, amados irmãos, esses desenhos contavam histórias do passado muito valiosas. Amém? Glória a Deus, aleluias. A parte suja do rolo que eu pego e jogo na privada, amados irmãos, é a palavra contaminada, do qual eu expliquei no primeiro vídeo. Contaminada, que é a religião e as doutrinas, não? Afeito com o rolo do Senhor, com a palavra do Senhor. E por causa dessa maldição cairá o quê? Por causa dessa contaminação cairá o quê? Maldição sobre a terra. Vamos analisar o rolo no conceito de Zacarias 5:1. Levanta e olha
uma vez mais. E aí ele fala, e vi um rolo que voava. E o anjo me perguntou, o que você vê? E eu respondi, eu vejo um rolo que voa de 9 metros. O rolo dele tem medidas. 9 metros de largo por 4,5 de largura, né? De comprimento e largura. Então o anjo disse, olha, as profecias do Senhor nem sempre são no literal e vai manifestar no literal. Às vezes o Senhor traz uma visão e o que ele fala em relação a isso, aos meus olhos carnais, há uma desconexão carnalmente, pero espiritualmente há uma conexão muito grande. Por exemplo, nessa palavra, um rolo que voa, e esse rolo que voa, e olha o que o Senhor disse desse rolo. Essa é a maldição que cairá sobre a face da terra. Mas qual é a conexão desse rolo e dessa maldição? Porque a palavra do Senhor em Deuteronômio fala que ele preparou para nós 2 caminhos. Um para a maldição e o outro para a bênção. Então, aqui está declarando que vai cair uma maldição sobre a terra. Mas sobre a vida de quem? Sobre a vida de todos os que estão usando a palavra do Senhor como papel de banheiro. Sujando a palavra do Senhor e dando um uso devido, dando uma interpretação indevida. Amém, amados irmãos? Adoutrinando as ovelhas, aprisionando o povo do Senhor usando a palavra dele, sujando a palavra dele. E a palavra do Senhor é preciosa para podermos estar fazendo isso. E quando eu pegava esse rolo na casa do meu pai, na visão que eu tive, eu via que havia na esquina uma caminhonete parada e havia homens, e esses homens me olhavam e analisavam tudo que eu estava fazendo. Mas estavam com uma cara de indignação das coisas que eu estava fazendo quando tomava esse rolo. O rolo é a palavra do Senhor. Então, isso mostra para mim que através da palavra profética que o Senhor vai me usar para falar, vai causar indignação a muitos dos religiosos desse tempo. Os que estão fazendo isso com os rolos do Senhor, com as profecias da parte do Senhor, trazendo contaminação para o povo do Senhor e para a sua palavra. Então eles me observavam não para bem, mas como para me perseguir. Mas eu seguia ali fazendo tudo o que eu estava fazendo com muita autoridade e confiança, porque me foi dado pelo meu pai a autoridade para poder fazer. No entanto, eu estava no terreno do meu pai e havia uma limitação, havia uma cerca. Eles estavam do lado de fora dessa cerca. Eles não podiam passar os limites. Eles não podiam entrar para dentro. E entrar para dentro é estar, uma vez que esse terreno é do meu pai e o meu pai, nessa revelação, o meu pai é Deus. Amém? E eu estou na presença do Senhor, ninguém pode ultrapassar os limites que o Senhor vai colocar para eles em relação a atacar ou fazer qualquer coisa com os servos do Senhor que estão pregando a verdade e defendendo a verdade. Amém? A todos que manifestar a verdade, que voltar para o Senhor, a defender essa verdade, o Senhor colocará dentro dos seus limites, dentro da sua proteção, dentro do seu território. E dentro desse território, dentro dessa horta, dentro desse lugar, há frutos.
Porque na medida que você vai andando na verdade, a própria verdade vai produzir em você todos esses frutos. E uma diversidade de frutos vai produzir sobre a sua vida. Aonde que as portas abertas para a falta de entendimento e as portas fechadas para a falta de entendimento e abertas para o discernimento, vai trazer o discernimento dos mistérios do Senhor, e os mistérios do Senhor manifestado em nós é o que produz em nós todos esses frutos. Glória a Deus, aleluias. Então eu segui aí confiante, colhendo mais frutos nesse lugar, porque eu estava protegida pelo meu Pai. Eu não me incomodava com o olhar ameaçador deles. E eles me observavam de longe, porque eles são os que estão cheios das doutrinas. E nós que vamos defender essa verdade, nós que vamos nos levantar para poder falar e ir contra tudo o que foi estabelecido nesse tempo passado, que está e hoje ainda conseguem criar mais coisas ainda em cima disso tudo, fazendo um escândalo muito grande dentro das igrejas. Eles vão ficar incomodados. Porque estão cegos dentro, defendendo essas doutrinas, defendendo esses conceitos humanos. Eles não estão aí para defender a ovelha do Senhor, o rebanho do Senhor. Eles estão para defender as suas doutrinas, os seus conceitos. As ovelhas não têm importância nesta instância. Amados, eles estavam nos seus carros. O carro era e é o que direciona eles. O que direciona eles é terrenal, é carnal. Não é a presença de Deus, não é espiritual. Então o carro representa o que nós movemos neste âmbito mundial, no mundo, que me leva de um lado para outro. Esse é o carro que os leva à doutrina, que eles estão em cima dela. E essa os direciona para todos os lados. São capazes de defender a verdade, mas se levantam com muita força para defender as doutrinas que eles mesmos criaram. Então, nos ameaçavam e nos perseguiram, nos ameaçarão e nos perseguirão, mas não poderão ultrapassar os limites que o Padre colocou. Porque o que o Pai nos deu acesso, não deu acesso a eles, que é a intimidade. Eles falam que têm intimidade para poder convencer a muitos, mas eles estão fora dos limites desse pomar, desse jardim, e neles não há fruto, porque não há a verdade, a palavra de verdade não atua aí. Essas são revelações que me trouxe o Senhor através dos sonhos que o Senhor trouxe essa manhã e me ministrou. Amém? Somos nós, dizia o Senhor, que vamos trazer a purificação, porque nós carregamos em nós a purificação.
porque já estamos purificados. E por estar purificados, vocês analisam se vocês estão. Porque muitos falam, eu estou, mas é bom de doutrina, é bom, é religioso. E não está purificado dessas coisas. E isso para o Senhor é pecado. Então, amados, somos nós que trazemos a purificação, porque nós carregamos em nós, uma vez que fechamos as portas aos de fora, aos que traz essa contaminação. E Mateus 25:41 fala assim: então dirá também aos da esquerda, apartais de mim, malditos. Aos que estão de fora, apartais de mim, malditos, o fogo eterno que há sido preparado para o diabo e para os seus anjos. Vocês vão para esse fogo. Os que para o Senhor há contaminado sua palavra e malditos são. Se não se arrependem verdadeiramente e levam à compreensão do seu entendimento que o Senhor está falando e revelando nesse último tempo, para poder ceder esse altar e dizer: Senhor, eu não sou o dono disso aqui, é você que reina no meu lugar, eu me afasto, eu vou fazer igual João, eu dou 2 passos para trás, porque eu não quero ser condenado e não quero ser maldito. E força, porque o Senhor falava que essa privada era uma força. E o interessante é que força na Bíblia representa castigo divino. Então, o Senhor me explicava que porque eu jogava no sonho, eu jogava essa palavra, esse parte do rolo que estava contaminado nessa fossa, nessa privada, junto com as bostinhas. Porque todos os que contaminaram usando essa palavra do Senhor, aquela palavra, eu estou mostrando o papel higiênico, a palavra do Senhor, representada na figura do rolo, vão ser condenados a esse castigo divino, junto com a própria palavra que eles usaram na sua boca como verdadeira, aonde eles vão estar lembrando dela para poder lembrar, trazer-lhes a memória do que fizeram, porque realmente estão aí. Mas eles não puderam contaminar todo o rolo. Eles não puderam. Não puderam. Então, eu tiro esse rolo que representa a palavra do Senhor deste lugar e perfeito. Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, espero que tenha compreendido em nome de Jesus, e o que o Senhor me traz à memória de novo, que eu vou ressaltar para vocês em relação à visão, a direção que vocês estão olhando. Busque analisar essas coisas que eu falo, porque quando você analisa esse tema, você vai estar olhando em outra direção. Então você vai poder compreender o que realmente o Senhor está falando e o que é verdadeiro ou não. E toda a análise, ela tem que ser de forma espiritual. Em espírito analisa a palavra do Senhor, não na carne. Toda profecia, toda palavra que alguém entrega, nós temos que analisar no espírito, porque é no espírito que eu recebo a edificação.
É no espírito que eu recebo a revelação de algo espiritual. Na carne, eu não posso receber coisas espirituais atuando carnalmente. Compreende? Glória a Deus, aleluia. Espero que tenha compreendido em nome de Jesus, que tenha sido clara. Isso foi o que o Senhor me entregou. Eu não posso adulterar ou falar coisas que Ele não me ensinou ou me disse ou me instruiu para poder falar. E o que Ele colocou na minha boca para poder falar, eu tenho que falar. Mesmo escutem ou não escutem. Amém? Quer escutem, quer não escute. Se o Senhor me colocou nesse meio para poder entregar essas coisas, eu tenho que entregar. Independente que seja uma ou duas pessoas que escutem, mas se o Senhor me incumbiu de fazer isso, eu tenho que fazer, porque eu devo obediência ao Senhor e não ao homem. Então, em obediência ao Senhor, eu entrego essas revelações para que vocês meditem. Meditem em relação às condições que estão vivendo espiritualmente, como estão suas visões, como está sua mirada, em que direção olham. O que vocês têm de frente, os olhos que os impedem de ver determinadas coisas. Às vezes vocês têm uma visão do âmbito onde vocês vivem, mas não tem uma olhada mundial de todo o cenário profético e como o Senhor está manifestando as profecias nesse último tempo, o que o Senhor está fazendo e como o Senhor está fazendo. Muitos ensinamentos e muitas ensinanças que vocês estão tendo, muitos cursinhos que vocês estão comprando, a única coisa que eles fazem é isso. Te levam a direcionar o seu olhar para algo que o Senhor não está mostrando, tira a sua visão da verdade que está acontecendo no âmbito espiritual neste tempo atual, neste momento, nesse dia, nessa hora, te levando a compreender determinadas coisas que talvez nem estão escritas na palavra de Deus, estão cheias de conceitos que são entregados como mistérios e como revelação da parte do Senhor e que não são. Mas se vocês seguem aí com isso na frente dos olhos, vocês vão ter isso como verdade. E nunca que essa tampa vai sair dos olhos de vocês para vocês enxergar o que verdadeiramente é verdade e o que não é. Porque é nesse tempo que o Senhor diz que é um tempo perigoso, onde muitas falsas ensinanças iam aparecer e estão aparecendo. Agora, por exemplo, diz que muitos falsos profetas iam surgir. Qual que é o seu conceito de falso profeta? Olha aqui o seu conceito tapando a sua visão para que você não veja. Muitos dos irmãos têm um conceito de falso profeta como alguém que sobe no altar e profetiza: o Senhor me disse. E não tem os lobos vestidos de ovelhas, as ovelhas que sentam do seu lado, falando heresias como falsas profecias. Então comem algo que não é da parte de Deus como se fosse, e às vezes condenam muitas coisas que são da parte do Senhor como se não fosse da parte do Senhor. Então, mal compreende. Por isso que o Senhor diz: fecha as portas do seu entendimento para determinadas coisas, porque você está deixando entrar contaminação no templo, e vocês são templos do Senhor. A forma que vocês estão compreendendo determinadas coisas estão trazendo contaminação para vocês e direcionando a visão de vocês para um parâmetro e para uma direção que o Senhor não deu.
E o Senhor está fazendo de tudo para poder tirar dos olhos de vocês as vendas. Vendas religiosas, vendas de tradições, vendas da doutrina, vendas de ensinamentos e conclusões humanas que vêm de homem. Ensinamento de homem, conceito de homem, conclusão de homem. Que muitas das vezes sobem no altar e dão como se fosse uma grande revelação. E vocês, por causa da venda, têm como revelação. Porque se tivesse uma vida constante em aprender isso aqui, seriam dificilmente enganados. Mas vocês foram ensinados por essas pessoas que querem controlar, que só eles têm a revelação e que vocês não têm acesso. Mas Jesus morreu na cruz para dar acesso a todos aos mistérios, porque todos nós nesse tempo somos templos para a manifestação do Espírito de Deus. E esses lugares cegaram o povo, não ensinando o povo a ter discernimento. Então, tem toda uma nações inteiras de cristãos que vão entrar em grande perseguição, não vão ter líderes para poder direcionar, e eles não sabem buscar sozinhos, porque não aprenderam a buscar por conta própria a revelação, a direção, o falar de Deus. E confundidos pensam que têm, pensam que sabem, porque pensam dentro desse quadrado. Estão limitados. Ora ao Senhor se vocês não compreendem essa limitação que eu estou falando. E quando vocês compreenderem, vocês vão ficarem estarrecidos, seus olhos vão esbugalhar, porque espiritualmente, quando nós olhamos isso, é algo de terror. Ver em que condição estão o povo de Deus, uma condição de despreparo para enfrentar uma grande tribulação, porque muitos vão passar pela grande tribulação, ou para enfrentar a tribulação que antecede aos 3 anos e meio de grande tribulação, que é os 3 anos e meio últimos da semana de Daniel. Meu Deus, tenho orado muito pela igreja e clamado, desde quando o Senhor tem me levantado para esse propósito, para esse fim, e jejuado pela igreja justamente para que o Senhor traga a compreensão a todos, para poder entender onde estão atuando dentro dos seus quadrados. Deus é um Deus ilimitado, Ele não tem limites, mas muitos conceitos humanos colocaram limite na cabeça de muitos, tornando muitos prisioneiros das suas ensinanças, das suas doutrinas, das suas tradições, da sua forma de pensar. O mais interessante que aconteceu comigo, aqui no Brasil, eu não vou falar o nome da pessoa, uma pessoa muito conhecida minha, veio na minha casa e me disse o seguinte, que não ia chegar a tempo para o culto, e que se ela não estivesse no culto e que se Jesus voltasse, ela ia perder a salvação, porque não foi no culto naquele dia. Amados, não é sentar numa cadeira que dá salvação, que dá acesso a uma pessoa à salvação.
quando essa pessoa me disse isso, eu falei, meu Deus, então a cegueira espiritual que foi semeada é muito grande, porque fizeram essa ovelha crer que se ela faltar um dia, porque ela tinha algo muito importante para fazer, ela perderia a salvação. Isso é o que eu falo quando eu falo que alguns lobos aprisionaram ovelhas dentro de seus conceitos. Adoutrinaram eles a se comportar dessa maneira. E não fizeram eles entender e levaram eles a uma santificação, onde eles compreendem que são santos quando estão sentados na cadeira dentro do templo. Amém? Amados irmãos, eu os deixo em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe e os guarde, leve essa revelação à oração em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.